Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje no Resumos Enem estamos trazendo o pensamento de Franz Kafka, autor que é mais conhecido por suas abordagens literárias, mas que também condensa várias abordagens filosóficas. Então estamos trazendo no contexto do Enem, que é uma prova que traz bastante esse viés interdisciplinar. E Kafka é fundamental para o entendimento da passagem do século XIX para o século XX e das primeiras décadas propriamente do século XX. Então trouxemos aqui o diagrama, ele está bem completo para quem quer conhecer o estilo de Kafka, para quem quer conhecer as abordagens literárias, suas obras, os contextos filosóficos e assim treinar melhores argumentações para a resolução de provas de redação e contextos interdisciplinares que envolvem sociologia, história, literatura, filosofia, entre outros. Então estamos trazendo aqui o diagrama, ele está dividido em algumas cores, como eu disse, ele está bem completo. Dou uma dica que se você está assistindo essa aula por um smartphone, numa tela pequena, você pode vir depois a dar um print da tela e assistir numa tela, visualizar, aliás, em uma tela maior, para ter melhor acesso a esse diagrama. Então, na cor roxa, nós temos os aspectos literários de Kafka. Primeiramente, seu contexto histórico e cultural. Então, Kafka ele é um autor da Europa do início do século XX. Ele nasceu por volta de 1883 e morreu em 1924. Então, ele é um autor que desenvolve o seu pensamento no início do século XX. Ele sofreu influência, então, do modernismo, as vanguardas literárias e artísticas, assim como filosóficas de sua época, e passou por profundas crises sociais, ele as vivenciou, como por exemplo a Revolução Russa e também a Primeira Guerra Mundial e o pós-guerra, o pós-Primeira Guerra Mundial. Então todos esses contextos ele vivenciou. Bem, qual é o estilo kafkiano? Ele tem uma escrita simbólica e decorrente da influência que o surrealismo fez sobre ele, ele também tem um contexto surrealista dentro desse simbolismo de escrita, de forma que ele retrata em suas obras sempre uma atmosfera de opressão e angústia. É sempre um ponto forte dentro do estilo kafkiano essa atmosfera de opressão e angústia. Ainda nos aspectos literários, quais são suas obras principais? Kafka tem inúmeras obras, colocamos aqui duas delas. A primeira, A Metamorfose, que é do ano de 1915, onde ele trata da alienação e identidade. O personagem principal, ele acorda um dia transformado em um inseto. E isso retrata justamente a sua alienação, a sua separação dos contextos mais fundamentais da sociedade e da família, por exemplo, ao mesmo tempo que uma perda de liberdade eivada por muita angústia em perder a sua identidade. O Processo é também uma obra muito famosa de Kafka, onde ele faz uma crítica ao poder, onde ele faz uma crítica ao sistema judiciário, jurídico, e também a questões relativas à justiça e a forma como o cidadão comum está muitas vezes alienado por um sistema social altamente burocratizado, altamente sistematizado, mas que mais confunde do que propriamente torna livre esse cidadão. Na cor azul nós temos os aspectos filosóficos da obra de Kafka. Kafka é mais conhecido por ser um autor literário, mas dentro da literatura ele trouxe de forma interdisciplinar vários aspectos filosóficos. O principal é que ele se alia aqui muito fortemente ao contexto do existencialismo, porque ele retrata em suas obras a condição humana, angústia e liberdade,
a situação de absurdo e de opressão que os sistemas de poder, os sistemas burocráticos, os sistemas sociais e os inúmeros sistemas que deveriam trazer liberdade ao ser humano, mas que na verdade trazem angústia e uma falta de liberdade. Então, Kafka ele retrata muito essa busca do sentido em um mundo sem sentido. Ele retrata muito a busca por significado em um mundo de absurdos e um mundo que, sobretudo, é a realidade social, que se cala diante da súplica do indivíduo por sentido. Nesse sentido, ele é muito parecido, ele ressoa muito com muitos temas trazidos por Jean-Paul Sartre e também por Albert Camus. Ainda na Cor Azul, Kafka faz uma profunda crítica à burocracia, que ele vê como sistemas opressivos e de desumanização. Deveriam ser sistemas de organização social, mas que no fundo desorganizam porque não respondem às questões mais fundamentais do humano, desumanizam a partir de processos científicos e tecnológicos extremamente frios e que fazem com que esse indivíduo se sinta mais perdido do que propriamente encontre sentido na sua vida e na vida social, assim como em instituições como família, entre outras. Então é nesse sentido, ainda aqui na Cor Azul, que ele trata da alienação do indivíduo. Quer dizer, a palavra alienação significa separação. Esse indivíduo ele não tem mais controle sobre a sua própria vida, porque a sua vida está agora regida por ideologias, por burocracias, por contextos políticos, por dimensões burocráticas, financeiras, bancárias, em que no fundo ele não encontra sentido nessas instituições, mas que são instituições moldadas para regular a sua vida e ele se sente então com uma falta de controle sobre a própria vida em meio a um caos, em meio a um absurdo. Bem, na Cor Verde nós temos a interdisciplinaridade no Enem. Então, por que é interessante ler Kafka para o Enem? Por que é interessante conhecer Kafka? Porque Kafka ele ressoa com vários temas do Enem. Por exemplo, os mais aqui, existem vários, mas nós poderíamos colocar a arte aqui, as artes, de uma forma geral. Mas eu trouxe aqui somente sociologia, filosofia e atualidades. Então, aí na Cor Verde, em que sentido Kafka é importante dentro do contexto interdisciplinar na matéria de sociologia? Porque ele fala da alienação na sociedade moderna, quer dizer, essa separação do indivíduo diante das instituições burocráticas. Porque ele faz uma crítica às relações de poder, que no fundo, enquanto relações de poder, só oprimem esse indivíduo e só criam desigualdades entre, por exemplo, ricos e pobres, ou entre aqueles que detêm os poderes burocráticos e os que são regidos, regulados e oprimidos pelas várias instituições burocráticas. Kafka ressoa também com contextos filosóficos, acompanha aí na Cor Verde, porque ele fala do absurdo e da busca do sentido. São temas que ressoam com Jean-Paul Sartre e Albert Camus, com o existencialismo francês, embora Kafka tenha escrito em língua alemã, mas são o mesmo contexto. Ainda em filosofia, ele faz reflexões profundas sobre ética e justiça. Em termos de atualidade, será que Kafka é atual para os dias atuais? Sim, porque ele fala do impacto da burocracia na vida contemporânea. Nunca estivemos, como agora no século XXI, dentro de um sistema em que somos completamente controlados pelos sistemas burocráticos. Todos os registros que temos, registros sociais, são amplamente vinculados, organizados, burocratizados, e a pergunta que Kafka nos ensina a fazer é: eu estou mais humano a partir disso, ou eu me desumanizei pela tecnologia, pelo capitalismo, pelos sistemas de relação de trabalho? Bem, ele traz também debate sobre individualismo e coletividade. O indivíduo se perde em meio a uma coletividade. Kafka nos convida a perguntar: essa coletividade, em suas institucionalidades, em seus contextos burocráticos, elas trazem mais felicidade a esse indivíduo?
ou esse indivíduo se sente mais angustiado, mais perdido, mais em meio a uma situação de absurdo, ou ele perde o contexto com a família, com o Estado, a sua própria identidade. Lembremos aqui da obra A Metamorfose, em que é um símbolo poderoso, né? Acho que chama Gregor Samsa, o personagem principal, se não me falha a memória, que acorda transformado em inseto. Quer dizer, aquilo está representando a perda da identidade dele. Identidade individual, mas também identidade coletiva. Se sente excluído da família, das várias instituições. Olha para uma sociedade, pergunta, busca sentido, mas só encontra indiferença e vazio. Essas são questões que Kafka nos convida a nos perguntarmos e termos uma relação de pensamento crítico em torno disso, e é nesse sentido que ele transita entre literatura e filosofia. Por último, aqui na cor laranja, aplicações no Enem. Primeiro, a redação. Então, ele ajuda a termos melhores argumentações na redação acerca de discussões sobre temas como solidão e poder. A solidão individual diante do poder coletivo ou institucional. Kafka também nos convida a relacionar atualmente, dentro de contextos argumentativos na redação, com desafios sociais e existenciais. Será que os nossos desafios sociais e existenciais são tão diferentes daqueles que ele elencou ali em 1915, por exemplo, quando escreveu A Metamorfose? Me parece que não, me parece que mais de 100 anos depois, as nossas anseios, as nossas angústias, tanto sociais quanto existenciais, talvez até pioraram em alguns sentidos, principalmente nesses sentidos mais institucionais, burocráticos e judiciais. Questões interdisciplinares, ou seja, o Enem ele tem um viés amplamente interdisciplinar, e Kafka, nesse sentido, nesse trânsito dele de filosofia e literatura, a partir da análise de texto de suas obras, nós podemos melhorar essa nossa percepção, essas nossas habilidades em torno de questões interdisciplinares, complexas, não lineares, as quais podemos aplicar ao Enem. Nesse sentido, podemos fazer conexões com temas de sociologia, filosofia, mas também literatura e artes com as linguagens. Bem, pessoal, essa foi nossa aula sobre Franz Kafka, seu pensamento interdisciplinar que transita da literatura à filosofia e para demais áreas como sociologia e artes. Então, nesse sentido, se você gostou da aula, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal e bons estudos para todos.